Nós temos aqui várias passagens e para nós percebermos o cabeça-lato de Cristo, e temos a perceber que no Novo Testamento, e já vamos ver passagens, Cristo tem uma figura de noivo e a igreja de noiva. Ok? Então, temos que primeiro perceber a relação entre homem e mulher na Bíblia. E depois já podemos passar para esse simbolismo de Cristo e a igreja. Então, aqui já vou precisar de óculos, que eu comecei aqui a escrever mais pequeno. Vamos para Efésios, capítulo 5. E antes de lermos esta passagem, Efésios 5, deixam também dizer, que eu realmente não tenho nada nos meus apontamentos sobre isto, mas deixam só dizer que tudo o que eu acabei de dizer e que eu vou dizer está em direta oposição àquilo que Satanás quer que a humanidade acredita. É oposto àquilo que o mundo ensina. E certamente alguns já repararam nisso, não é? Mas isto é o que Deus nos ensina. Ele é o nosso Criador, Ele nos conhece melhor, Ele sabe o que é melhor para nós e nós vamos aceitar o que Ele diz. E o mundo pode dizer que não, pode dizer isto e aquilo, mas se já repararam, aqueles que são um pouco mais velhos, talvez já aprenderam que o mundo diz uma coisa nesta década, na próxima década já diz outra naquela, mas a palavra de Deus é sempre eterna, não é? Não muda. E ela é a verdade. Então vamos para Efésios 5, versículo 21 e 22. E diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Ok? Isto não é o que o mundo ensina, não é? Mas é o que Deus ensina. Diz para nós nos sujeitarmos. E no grego a palavra realmente é submetermos. A palavra submissão tem uma ideia de os dois estarem numa missão, mas a mulher está numa função mais de ajudar na missão do homem. Mas os dois estão na mesma missão. Eu prefiro a palavra submeter e submissão porque mostra mais um trabalho de equipa. Enquanto que sujeitar é, pronto, eu sujeito-me ao rei, eu sujeito-me e não há ali nenhuma parceria. Enquanto que em submissão há parceria. E interessante, no grego é mesmo submissão aqui. Então, nós vemos aqui este versículo, as mulheres devem sujeitarem-se aos maridos, mas o versículo 21 diz para se sujeitarem uns aos outros também. Ok? Então, há ali uma sujeição uns aos outros. Nós sabemos, não está nos versículos que eu vou citar, mas em Gálatas diz que em Cristo não há macho nem fêmea, ou seja, o homem e a mulher são iguais. Ok? Não faz muito parte da minha mensagem hoje, mas na Bíblia o homem e a mulher são iguais, têm o mesmo valor nos olhos de Deus. Ok? Quando se fala das diferenças entre homem e mulher, estamos a falar de funções. Ok? Estamos a falar de funções. A mulher tem uma função, o homem tem outro, mas isso não faz o homem superior à mulher. E já vamos ver isso, o porquê. Ok? Colossenses 3:18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. 1 Timóteo 2:12. 1 Timóteo 2:12. Não permite, porém, que a mulher ensine nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Capítulo 3 e versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E depois saltamos para o versículo 4, que governe bem a sua própria casa. Ok? Isso inclui a esposa, os filhos, e se tiver servos e tudo mais, inclui isso tudo. As suas finanças. Muito bem. Então, nós estamos a ver aqui que o Senhor está a ensinar que o marido deve ser o chefe da sua casa. Chefe vem do grego cabeça. Ou seja, ele deve ser o cabeça da sua igreja. Ainda bem que a minha esposa veio. Isto é uma
Mensagem, não, estou a brincar. Eu consegui ganhar na lotaria, não é? Ganhei a melhor mulher do mundo, não é? Então, estou muito grato por isso. Ok, então vamos perceber isto um pouco melhor. Como já disse, temos que compreender isto bem para podermos passar para o que é que significa Cristo ser o cabeça da igreja, ok? Então vamos para o princípio, não é? Vamos para Gênesis. Gênesis 1, 26, e talvez vamos ler 27 também. Gênesis 1, versículos 26 e também vou ler o 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então estamos aqui a ver o homem, aqui a palavra homem podia ser substituído pela humanidade. Quando Deus está aqui a falar, não está a falar de Adão só, ou dos homens só, está a falar da humanidade. Então, à humanidade é dado o domínio sobre toda a terra, aos homens e às mulheres. Ok? Todos têm essa autoridade, ok, sobre a terra, sobre estas coisas todas. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Isto é muito importante. Deus está a dizer que Ele criou o homem, e aqui é a humanidade, à sua imagem. E caso houvesse dúvida, Ele acrescenta, macho e fêmea os criou, ou seja, os criou à sua imagem. Macho e fêmea. Portanto, a mulher foi criada à imagem de Deus, o homem foi criado à imagem de Deus. Então vamos para capítulo 2 de Gênesis, versículo 20. E nós estamos aqui a ver, é só um exemplo de Adão a exercer o seu cabeçalato. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Ok, temos aqui várias coisas. Primeiramente, Adão a dar os nomes aos homens. Isto era uma coisa da cultura de então, mas também não é muito longe de hoje em dia. Mas em quase toda a história da humanidade, quem dava um nome tinha autoridade sobre essa coisa. Então, quando Adão dá os nomes aos animais, é uma demonstração do cabeçalato que ele tem sobre a terra. Ok? Nós vimos várias vezes, por exemplo, na Bíblia, Deus a mudar o nome de alguém. Jacó para Israel, por exemplo. Mostra agora que Jacó aceitou, finalmente, depois de anos de rebelião, aceitou o senhorio do Senhor. Não é? O Senhor muda o seu nome, agora é Israel. Vemos isso em vários lugares. Saulo, Jesus Cristo mudou o seu nome para Paulo, não é? Então nós vemos isso várias vezes. Quando nós chegarmos ao céu, no futuro, Deus vai nos dar todos um novo nome, que só nós vamos saber. Só nós e Deus, que vai demonstrar a intimidade que vamos ter com Ele. Às vezes maridos têm assim alcunhas que dão às mulheres e vice-versa, não é? É só entre eles, mais ninguém sabe, não é? Nós vamos ter um nome que só Deus vai saber, um novo nome. Isso vai mostrar o amor dele para connosco. Muito bem. Posso dizer que as minhas emoções também são resultado das costelas partidas? Não sei se... Não dá? Ok. Não tenho desculpa. Muito bem. Agora, vamos para a última parte deste versículo, que não se achava adjutora. E então, depois, nos próximos versículos, vamos ver que Deus cria uma adjutora para ele. O que é que isso quer dizer? O que é a palavra adjutora? No hebreu é ezer. É uma palavra que quer dizer alguém que tem... a palavra em português é uma palavra não muito conhecida, é idoneidade. Idoneidade, eu sempre pensava que isto tinha a ver com idade, mas não tem nada a ver com idade. Tem a ver com o facto que alguém tem as capacidades específicas para uma tarefa. Ok? Alguém que é idóneo quer dizer que, portanto, eu vou chamar o eletricista porque ele é idóneo para resolver o problema elétrico na minha casa.
Eu vou a um mecânico porque ele é idóneo para resolver os problemas do meu carro. Estão a perceber a palavra idóneo? Então, nós temos a mulher é uma adjutora, ou seja, ela foi criada especificamente para poder ajudar Adão na sua missão de cabeça-lato. Então, ela partilha esse cabeça-lato, mas de forma de ajudar o homem nisso. Isto é muito difícil hoje, engolirmos isso, depois de tanta lavagem de cérebro nas escolas, na televisão, na política, etc. E nós somos ensinados lá fora que isto é um insulto para as mulheres e que isto faz das mulheres inferiores, etc, etc, etc. Bem, vamos ver se isto é verdade, não é? Esta palavra, então, Ezer, é usada muitas vezes no Velho Testamento e vamos ver uma delas nos Salmos. Vamos para os Salmos e vamos para Salmo 33. Portanto, adjutora é a tradução de Ezer. Aqui a palavra Ezer também aparece, mas está traduzido como auxílio ou auxiliador. Ok? Então nós vemos aqui, 33, versículo 20, a nossa alma espera no Senhor, e aqui a palavra Yahvé é a palavra íntima de Deus. Ele é o nosso Ezer, o nosso adjutor e o nosso escudo. Agora, alguém quer argumentar comigo que Deus é inferior a mim? Deus é inferior? Mas Ele é o nosso adjutor. Então, quando Deus diz que a mulher é adjutora do homem, não significa que ela é inferior. Não é? Eu estou certo que no dia de Cristo, que é o dia que nós vamos ser julgados pelo nosso serviço ao Senhor, que vamos ver muitas mulheres adquirirem muitas mais coroas do que homens. Não é? Simplesmente pelo facto da submissão delas. E essas coroas significam autoridade. Porque depois entra-se numa nova dispensação. E vamos estar no milénio e nós vamos reinar com Cristo. A palavra de Deus diz, vamos ser sacerdotes e reis. E eu estou certo que muitas mulheres vão ter posições de autoridade, muitos mais do que homens. É a minha opinião, não é? Por causa disso. Então, nós pensamos, estamos a submetermos, então é inferior, blá, 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 mas não é. Não é. E temos também que ter uma mentalidade eterna. Não pensar só nesta vida passageira. Não é? Por muito mais tempo. Eu creio, vai haver muitas mais mulheres. Claro que no céu não há mulheres e homens. Jesus Cristo disse isso muito claramente, não é? Mas vamos ver pessoas que eram mulheres a terem muita autoridade porque tiveram mais coroas. E temos que manter essa perspectiva eterna. Gênesis outra vez, capítulo 3. Esta mensagem é uma mensagem em que a introdução é a mensagem. E depois, ao fim, é que eu dou a conclusão. Que horas são? Ok. Então, João 3,16, Adão e Eva pecaram e Cristo vem e ele começa a saber o que é que se passa aqui, não é? Claro que ele já sabia, mas ele queria que Adão e Eva percebessem o que é que eles fizeram, a gravidade daquilo que eles fizeram, não é? Então, para quem é que Deus vai? Para saber quem é que fez esta maldade. Ele vai a Eva? Ele vai à serpente? A serpente estava debaixo do domínio de Adão, não estava? Ele vai a Adão. Porquê? Ele tinha o cabeça-lato. E Adão é cobarde. E culpa a mulher, não é? Esta criatura aqui de duas pernas que tu me deste, foi ela. E ela culpa a serpente, não é? Mas então Deus diz, ok, aqui são as consequências do vosso pecado. Eu disse-vos que ia haver consequências. Deus disse que eles iam morrer naquele mesmo dia. E morreram. Espiritualmente eles morreram. E é um problema até o dia de hoje. É por isso que hoje nós temos que nos nascer de novo. Nascer no Espírito. Em Cristo Jesus. Só pela fé em Cristo Jesus. Por causa da obra dele na cruz. É que nós podemos ter o nosso Espírito reavivado. Mas o Espírito morreu ali, naquele mesmo dia. E mais tarde os seus corpos também iam morrer. Mas ele está aqui então a delinear as consequências e ele chega à mulher. Ele diz, versículo 16, e a mulher disse,
multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Agora, essa última parte tem sido usada muito por feministas para dizer que antes do pecado, a mulher era igual ao homem em função e valor. E ela mandava tanto como a Adão e não tinha que submeter-se a Adão. E depois do pecado é que vemos aqui que o homem domina. E então estas feministas dizem que agora no Novo Testamento, em Cristo Jesus, tudo é restaurado como estava antes, então a mulher outra vez não tem que submeter-se ao homem. Apesar de haver muitos versículos, como já lemos, a dizer o contrário, no Novo Testamento, não é? Mas é porque essas pessoas não perceberam ou não querem perceber o que se passa aqui. Ok, o que é que quer dizer? Que o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, não é? Então, as feministas dizem que isso quer dizer que agora ela deseja servi-lo e ele vai dominar. Mas não é o caso. Alguns dizem, é um desejo sexual. Também não é o caso. Como é que nós podemos saber o que é que isto quer dizer? Será que há alguma ajuda na Bíblia? Bem, há um método de interpretar a Bíblia em que nós podemos encontrar outra passagem que tem a estrutura igual, gramática, da frase, mas nessa passagem o significado é claro. Então nós podemos ir para essa passagem mais clara. É isso que isso quer dizer. Agora já podemos voltar para esta que não era tão clara e já podemos perceber o que é que isto quer dizer. E graças a Deus que essa passagem paralela, que tem uma estrutura gramática paralela, está mesmo no próximo capítulo. Então vamos para capítulo 4 e versículo 7. E Deus está a falar com Caim, antes de ele matar Abel. Então Deus foi muito gracioso para com Caim e avisa-o, porque Deus já sabe o que se passa no coração dele e sabe que se Caim não se controlar, isto vai resultar em uma coisa muito pior, que já sabemos que ele matou o seu irmão. Mas isto antes disso aconteceu e Deus está a avisá-lo, está a tentar ajudá-lo. E Deus diz, então assim a Caim, espera aí que a minha folha, ok, Deus diz aqui, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Agora vejam isto. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Desculpa, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Desculpa, vou ler outra vez. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então temos aqui exatamente a mesma estrutura gramática. E aqui está claro. O que quer dizer aqui é que quando diz que e para ti será o seu desejo, quer dizer que Satanás quer dominar sobre Caim. O apóstolo Paulo fala muito disso, da carne. Ele fala da carne, é a mesma coisa. A carne, o pecado, o velho homem, quer nos dominar, mas nós devemos dominar. Nós vemos isso mesmo em Romanos capítulo 6, acho eu. Ok? É a mesma coisa. Então, quando diz que para ti será o seu desejo, isso significa que essa coisa quer dominar sobre ele. Mas ele vai dominar sobre essa coisa. Ou pelo menos esse era o desejo de Deus para Caim que ele não fez. Então, quando voltamos para capítulo 3, versículo 17, e o teu desejo será para o teu marido, agora já compreendemos que ela vai querer dominá-lo. Mas ele vai dominar sobre ela. Ou o que nós temos aqui é uma maldição que Deus dá à mulher, em que a mulher não vai querer ser parceira de equipa. Ela quer dominar. Ou seja, a batalha dos sexos começou aqui. É parte da maldição de Deus. Okay? É isto o que isto significa. Nós vemos, comparamos as duas passagens, que têm uma gramática exata, então nós percebemos. Agora aqui a mulher quer começar a mandar, enquanto que antes ela estava satisfeita como colaboradora de Adão. Agora a mulher quer começar a mandar. Agora isto muda tudo quando nós chegamos ao Novo Testamento. Em vez daquilo que as feministas dizem, que a mulher agora volta a ser mandona, não é o contrário. Agora em Cristo a mulher tem liberdade de voltar a ser colaboradora, submetida ao homem. Já não tem essa atitude e desejo de dominar sobre o homem. E se a mulher tiver isso, tem que orar e pedir que o Espírito Santo muda o seu coração. Porque isso faz parte da maldição. Isso causa stress no casamento. Isso causa tensão.
não é? Mas Deus criou as coisas como deve ser, não é? E quando as coisas funcionam da forma como Deus quer, tudo funciona lindamente. Com outro problema que é Satanás, que quando ele vê isso, ele não gosta e começa a atacar, não é? E a nossa família tem sentido muito ataque recentemente. Porque estamos próximos de começar o nosso ministério, como que já há anos que estamos a preparar. E nós reparamos muita coisa a acontecer. E nós estamos desesperados. O que é que se passa aqui, não é? E então nós tivemos que... peraí, nós temos que ter olhos espirituais. Nós não estamos a batalhar contra carne e sangue. E Satanás está a ver o que estamos a fazer. E ele não quer. Ele quer desencorajar, quer destruir. Então, depois temos esta perspectiva. Começamos a orar para que Deus nos protegesse dos ataques dele. E os ataques pararam. Não é? Nós temos que ter olhos espirituais. Temos que ver para além daquilo que é evidente. Não é? Isso é o que é a fé. É a segurança das coisas que não se vê. E nós temos que estar sempre a par. Satanás está nesta sala a meter pensamentos nas vossas cabeças e na minha. Não é verdade? E nós temos que ter sempre a perspectiva eterna. Muito bem. Mas eu estava a falar sobre como há uma realidade espiritual à nossa volta. Não é? E nós temos que estar a par disso. Não é? Aqui nós vemos que a mulher foi criada para ser adjutora, auxiliadora do homem, mas que ambos estão na mesma missão e ambos têm cabeça-lato. Só que o homem tem cabeça-lato sobre a sua esposa, mas ambos têm cabeça-lato sobre a terra, sobre o domínio da terra. Então, isso quer dizer que o homem, se encontra um cão magoado, pode ajudar esse cão. Não é? A mulher também tem cabeça-lato, senão ela podia dar um pontapé no cão e ir embora, não tinha responsabilidade nenhuma. Já ela também tem essa responsabilidade de ajudar, não é? Então, isso é só um exemplo assim muito básico. Então, irmãos, acho que já compreendemos, então, a doutrina bíblica do cabeça-lato do homem sobre a mulher, e tenho que dizer que é o homem sobre a sua esposa, não é? Um homem não tem autoridade sobre a esposa de outro, ok? Ou sobre outra menina que não é casada. Na Bíblia, a menina que não é casada está debaixo do cabeça-lato do pai, ok? Até o ponto que se ela fizer um voto, o pai pode abrogar, pode anular esse voto dentro de um prazo de tempo, ok? Porque ele tem cabeça-lato sobre ela, ok? Estão a perceber o conceito de cabeça-lato, não é?